hegemônico no Congresso Nacional, ele tem poderes de agenda capaz de interferir nos trabalhos legislativos e produzir coordenação política e produzir decisões, essencialmente, que não tinha esses poderes lá em 45 e 64. São poderes diversos, desde medida provisória, que não existia, até poderes de gerência da coalizão com a nomeação de cargos no executivo, controle sobre o orçamento, uma série de coisas que eles vão explicando induz a coordenação política que se dá em termos partidários e não em termos de negociação de balcão individual, como se pensava. Antigamente se pensava que, para conseguir os votos no Congresso, o Poder Executivo tinha que negociar com deputado por deputado para conseguir a aprovação de qualquer coisa, e nesse processo tinha a barganha ali de troca muito ruim, né? E o que o Fernando e a Jane mostraram é que não, a negociação é partidária, são os líderes dos partidos que conseguem fazer as negociações. Isso dá uma lógica muito mais organizada para os trabalhos legislativos, através do colégio de líderes, da presidência da Câmara, do Senado, das mesas diretoras. Existem instituições que produzem isso daí. Então, o Fernando, ele é sensacional. Tem um trabalho sobre como medir democracia dele com o Tchevorsky, que é um cientista político de Colômbia, muito bom. Enfim, fica a dica. Professor, como é que seria ele fazer uma análise aqui regional sobre o Tribunal de Contas do Estado, que são indicados pelos políticos? Tem vários trabalhos sobre tribunais de contas, alguns até que ele participou, eu acho, de orientação e tal. Não é minha área, Tribunal de Contas, mas o que eu sei é o seguinte: os tribunais de contas dos estados não funcionam muito bem, ou não funcionam, ou são corruptos, como o daqui, né? O daqui é extremamente corrupto, o Tribunal de Contas. Já teve vários conselheiros aí com problema na justiça, o Júlio Miranda, que roubou mais de 100 milhões de reais aí de dinheiro do Estado, pelo contrário do Tribunal de Contas. Foram apreendidos Ferrari dele, o escambau. Não só ele, tem um outro aí agora também, que eu esqueci o nome, junto com ele. Então, os tribunais de contas nos estados não funcionam muito bem. O da União funciona, viu? O TCU, ele tem uma função de fiscalizadora que efetivamente acontece. E tem um efeito indutor, inclusive, porque toda vez que tem verba da União na história, o Tribunal de Contas pode fiscalizar. Ele não fiscaliza só as autarquias federais né, a União, essencialmente. Ele fiscaliza também quando tem repasse de receita, por exemplo, para Fundeb, para merenda escolar, tem muito dinheiro da União que entra aí. Questão do SUS, repasses do SUS, o TCU pode fiscalizar, e tem atuado bastante, né? Tem problemas também. Os tribunais de contas são, constitucionalmente falando, eles são forças auxiliares do Poder Legislativo, eles não são poder independente, eles são auxiliares do Poder Legislativo, tanto que os conselheiros, em geral, são ex-parlamentares, que são indicados para ser conselheiro no Tribunal de Contas. Júlio Miranda, etc., eram ex-deputados estaduais aqui no Amapá. E o TCU é a mesma coisa. Mas tem análises que comparam os tribunais de contas da União com os demais, e o que eu sei sobre esse assunto, porque não é uma coisa que eu pesquisei, mas que eu já li sobre, é que o da União funciona e o dos estados é um antro de corrupção, é complicado. Mas, enfim, tem variações aí também, né? Tem TCEs e TCEs, eu imagino. Boa tarde a todos, meus senhores. É que me pegaram para falar de ciência política falando do Limonge aqui, aí eu desando, né? Mas assista, eu vou colocar um vídeo dele sobre o impeachment da Dilma, sobre o Bolsonaro, que ele fez uma entrevista recentemente num canal que eu assisto muito no YouTube, porque é do meu ex-orientador também, Cláudio Couto, professor da FGV São Paulo, discutindo essas coisas. Eu acho que eu até botei uns vídeos dele para vocês aí, e daqui 2 semanas atrás ele estava com o Fernando. Então, é muito legal. Tudo bem? Vocês conseguiram ver algum dos vídeos que eu passei, assim, complementares no Classroom? Alguém se animou a ver? Vídeo, não. E o texto? O que você achou? Qual texto que você leu? O que você achou, então? Eu li os 3. Ah, que bom, Brena. Nossa. Você quer falar de qual? Vamos começar pelo de hoje. Acho que a gente só vai dar conta desse hoje, e aí na próxima aula a gente vê os outros 2. Talvez a gente comece com o segundo hoje, que é o de Confederados a Bárbaros, a representação da territorialidade da fronteira indígena do século XVIII e XIX.
Ah, gostei desse. O meu favorito foi o segundo, mas eu gostei desse. O segundo é do tiozinho lá no sul, né? No Mato Grosso, não lembro, na fronteira. Eu gostei. Eu achei engraçado que no segundo, por mais que eu tenha demorado para entrar na linguagem, na fluidez do texto, depois que eu peguei o ritmo dele, eu entendi tudo. E foi muito engraçado, porque as experiências que eles contam, eu me matei de rir quando eu li. O cara contando como é que eles conquistam as moças, imitando o cabelo e tal. É legal. O último é o mais, eu acho que talvez eu até coloque ele na frente do segundo, porque ele está na transição de antropologia indígena, etnografia indígena para antropologia urbana, né? E junto com isso, ele traz muito a discussão da coisa dos indígenas que moram em cidades, que é algo que está em disputa política, inclusive. Eu trouxe até um adinho para mostrar para vocês sobre esse último texto, que discutiu a questão da auto-identificação, porque para você determinar que determinado território indígena ou quilombola é um território indígena ou quilombola, ou que determinadas populações indígenas ou quilombolas têm certos direitos, você precisa determinar quem são os membros dessa cultura que está sendo, né, focada pelo poder público. E a regra dos antropólogos é o que eles chamam de autodeterminação, que é basicamente, talvez eu até traga um colega meu do INCRA para falar disso, que ele é antropólogo do INCRA, que é você analisar quais são as regras, o que determina, qual é a história comum daquela cultura, quais são os identificadores daquela cultura, as territorialidades daquela cultura que determinam ela como uma cultura e quem são os membros que partilham desse imaginário. E aí as pessoas que se identificam, olha, eu faço parte disso, porque na minha vida inteira eu participei dessa comunidade, eu me envolvia com essas pessoas, eu conheço as histórias desde criancinha, e não o poder público queria identificar. Essa ADIM, em particular, ela queria que não fosse autodeterminação, que fosse o poder público que determinasse quem é ou não é índio, ou quem é ou não é quilombola. E isso é uma violência enorme do ponto de vista antropológico, porque você, de novo, está vindo o de fora dizendo quem é o de dentro, ou seja, é alguém que está dizendo quem você é, quem é a sua identidade, qual é a sua identidade. Não é você que está dizendo qual é a sua identidade, mas um ente estatal, inclusive, que é o poder do Estado todo por cima, dizendo que você não é, por exemplo, daquele grupo. Isso é uma violência enorme, e foi sob essa denominação dessa violência que se fez o imperialismo e o colonialismo europeu do século XIX, inclusive. Né, que os europeus chegavam na comunidade e falavam, vocês aqui são Tutsi e vocês aqui são Hutus. E vocês, alguns vão ocupar algumas funções e outros vão ocupar outras. E, no final das contas, isso virou uma violência enorme que virou guerra civil em Ruanda na década de 90. Que foi o que restou disso. Quebraram-se os laços comunitários, inventaram-se novos laços comunitários que vieram de fora e aquilo ali criou um caldo de conflito interétnico. Então, super complicado. O texto... então, aí sobre esse paradigma dos índios que moram na cidade, tem muita essa discussão, porque, principalmente o pessoal de direita vai dizer, mas ele mora na cidade e ele é índio ainda. Como é que é isso? Eu acho que isso está muito inserido também nos dois termos que ela deixa muito claro, eu acho que no texto todo, naquelas 15 folhas, sobre a cultura sem aspas e a cultura com aspas. E aí ela faz essa diferenciação muito clara durante toda a narrativa dela, e fica claro porque ela dá exemplos estatais e também de próprio cunho do que a pessoa se considera. Então, eu achei um texto legal. Eu colocaria ele depois do primeiro texto, mas aí faz o segundo texto. Vamos deixar ele para segunda. A gente vê ele semana que vem, eu vou colocar ele como segundo. Ele é bem curtinho, é 12 folhas, porque é duas diferenças, então é só 12 folhas. É que a ideia para a aula inicial era para falar sobre fronteiras com vocês, porque tentando trazer a discussão da antropologia mais próximo para a RI. Quando a gente vai discutir fronteiras, tem tudo a ver com a RI, né? Porque são as relações, é o que os antropólogos chamam de fricções interétnicas, que é quando você tem fronteiras, territórios, territorialidades em disputa, e aí você define o outro a partir de si, e tem todas essas coisas que conectam bem com a RI. Quando você vai discutir fronteira, você está conectando com a RI na hora.
Então, a ideia é só que... Fala. E o primeiro texto é ótimo para falar sobre isso, porque ele define muito bem. E ele é muito histórico, então ele faz toda uma cronologia que explica exatamente como foi. Eu confesso que eu gostei dos autores que ele trouxe para embasar o pensamento dele, mas eu fiquei com raiva no final. Eu fiquei com raiva porque... Não, foi porque tem aquela passagem que fala muito sobre o índio sedentarismo e depois o índio nômade. O índio nômade, o nomadismo como uma coisa de barbárie, né? E quando ele traz algumas falas de algumas pessoas, eu fico com raiva. Aí eu já quero parar o texto, mas eu li até o final. Mas ele fez isso de propósito, né? Mas também são, não que isso não ocorra hoje em dia, mas são históricos. Ele está falando aqui são gente que escreveu no século XVII, século XVIII, século XIX. É aquela era que no texto, naquele primeiro texto que a gente leu na nossa primeira aula com o texto, é aquele momento deixa eu pegar aqui o termo, do estranhamento, do susto, e aí você quer definir o diferente a partir da sua lógica. Então, você vai criando categorias que vêm da sua cultura para definir o outro, que é o texto inteiro mostrando isso, como os portugueses fizeram isso, como os espanhóis fizeram isso, de definir os indígenas aqui a partir da sua visão. Aí entra uma série de categorias vão aparecendo, né? Vai aparecer a categoria da selva como um lugar de selvagem, sem território, sem territorialidade, aonde o indivíduo vira um ermitão e tal. São todas categorias europeias que eles trazem para colonizar aqui o Brasil. Vamos começar nele logo, então. Deixa eu pegar aqui meus grifos e abrir aqui o texto para vocês. Da Denise Maldi, o nome dela. Professor, antes de começar aí, é comum a gente mencionar aqui fronteira, né? Departamento da Guiana. Só que não é quando mencionado aqui no texto, né? Estado-nação, formação, para ser um território realmente formado, percebe-se que não tem esse departamento. Ele é um departamento, ele não é um território, mas não é uma Estado-nação, já que é França. Você está pensando com o jurídico na cabeça ainda. A gente vai já te contar isso daí lendo o texto. Mas, primeira coisa, eu sei que eu sou do direito também, então o jurídico está na minha cabeça também. Mas no antropólogo não é assim. Primeiro que no texto não é sobre a região aqui, tá? É sobre Argentina, Brasil e Uruguai. Eu não peguei nenhum aqui do Amapá com a Guiana ainda, porque eu achei esses aqui bem legais. Aí eu não peguei um tão bom quanto esse, mas a lógica é a mesma. O arcabouço teórico, epistemológico, para analisar as coisas é muito, muito parecido. Esse aqui dá um histórico também sobre a visão dos indígenas no Brasil, de modo geral, né? Não é esse aqui, desculpa. É o de Confederados a Bárbaros, da Denise Maldi. Deixa eu abrir aqui o texto que a gente vai acompanhando, eu mostrando para vocês as passagens. Na tela. Deixa eu aumentar aqui o zoom. E aí eu passo aqui para vocês. Mudou aqui a interface, então tem que... Pronto. Tá aqui. Só para dar uma estrutura geral desse texto, ele é um texto que ele é bem separado, né? Tem cara de trabalho de aluno de doutorado, isso aqui, esse texto publicado como artigo. Ele tem uma parte teórica bem ampla no início aqui, que vai explicar a partir de qual é o conceito de cultura, qual é o conceito de fronteira, que ele está trabalhando, qual é a ideia de fronteira, como pensar as fronteiras. Depois, ele começa a fazer a pesquisa empírica dele mesmo, falando sobre... E essa pesquisa empírica, antropológica, é histórica, então você está trabalhando com textos de pessoas que já morreram, e não com um relato vivido. E é muito diferente, porque são figuras que primeiro sabiam ler e escrever, que deixaram esse legado para a gente, então a gente está excluindo todo mundo que não lia e nem escrevia, né? Pode ver que não tem nenhum índio falando aqui. A gente está discutindo um indígena sem ter nenhum indígena falando. É porque ele não, pelo menos nesse trabalho, né, você não tem acesso ao que os indígenas falavam e pensavam. É muito uma etnografia da visão do colonizador sobre os indígenas, esse texto, que foram os que escreveram.
Tem bastante teoria aqui nessa segunda parte sobre as pessoas que analisam o assunto, aí a parte empírica dele mesmo começa na terceira parte. Ele vai falar das missões jesuítas e depois, mais detidamente, na quarta parte, que ele vai discutir já a questão do Estado brasileiro e na colonização dos indígenas. Então, vamos começar lá de cima, vai. Primeira parte teórica, que é muito importante para a gente, já começando pegando o gancho do Irã aí. Olha como ele define fronteira, Irã. Aqui no comecinho. Peraí. Tá aqui. Orientado por uma preocupação com o diálogo entre antropologia e história, procurei construir uma abordagem da territorialidade e da fronteira enquanto categorias culturais que refletem historicidades próprias, discutindo o fundamento conceitual da representação a partir da formulação na história cultural. Mais para frente tem o conceito de fronteira, mas basicamente ele vai tentar entender a noção de fronteira e de território a partir da construção das representações dos indivíduos que atuaram usando essas dinâmicas, ou seja, como as pessoas entendiam as suas fronteiras, como as pessoas se definiam a partir do outro, através da ideia de fronteira, e a construção dessas narrativas históricas coletivas, e não a partir de uma linha no mapa, tá? O conceito de fronteira. A definição dele está na outra página. Não, ainda não é definição. Então, a superação dessa dicotomia... Verdadeiras instituições sociais incorporando sob a forma de representações coletivas as divisões da organização social. Então, as fronteiras, elas nascem de representações coletivas sobre o que elas são. A noção de território... Aqui, ó. A noção de território é uma representação coletiva. Onde começa e onde termina o eu, o outro... onde começa o nosso território versus o território deles, aonde se colocam essas fronteiras é uma construção de representação coletiva, e não uma construção jurídica, como o Ira estava mencionando. Tá? Não interessa para o antropólogo, interessa no sentido de que o jurídico vai ajudar a ferramentar o Estado, e aí a atuação do Estado vai servir para ver os conflitos. Mas o ponto de partida da noção de território são as representações coletivas. Fala, colega. Principalmente no passado, onde não tinha Estado brasileiro ainda, onde essas fronteiras, esses territórios eram muito fluidos, porque tanto os espanhóis quanto os portugueses estavam em disputa sobre aonde ficavam essas fronteiras e nem eles sabiam direito como mapear esse negócio. Então, fica mais fluido ainda. Mas fala. Professor, quando essa representação coletiva relacionada à identidade, isso. Mas a identidade não é aquele algo que é subjetivo, né? Não é totalmente subjetivo, claro, porque a pessoa opera numa lógica social, como a gente viu no Goethe, né? Eu não vou dizer que aqui onde eu moro, no bairro do Beirol, é o bairro da Zona Norte, porque eu sei que não é Zona Norte, porque o coletivo, aqui o pensamento coletivo, a gente sabe que aqui o Beirol é Zona Sul, nem sei qual é aqui, mas não é Zona Norte, entendeu? Essa noção de territorialidade, ela não precisa ser, inclusive, a definição das fronteiras do Estado, pode ser para outras coisas, como eu estou falando aqui. Zona Norte, o que é a Zona Norte na cidade de Macapá? Como se define quem mora na Zona Norte de quem não mora? Qual é essa relação do centro com a periferia em Macapá? Isso também é uma forma de olhar, para usar esses conceitos para olhar essas coisas. Espera que estão me querendo entrar. Deixa eu voltar lá. A transformação do espaço em território é um fenômeno de representação através do qual os grupos humanos constroem sua relação com a materialidade num ponto em que a natureza e a cultura se fundem. Então, o espaço é uma categoria mais vazia de sentido. Quando os indivíduos se representam aquele espaço de alguma maneira, aí você está tendo uma relação de territorialidade, de cultura, e a partir daí se estabelecem as fronteiras. A noção de território, sem dúvida, é formada através do dado imediato da materialidade, né? Tem um aspecto físico aí, mas esse é apenas um componente, já que todas as demais representações sobre o território são abstratas. Se a gente olhar, inclusive, para as religiões indígenas, que são
animalizadas, tem uma coisa de animalidade da natureza, né? O território se confunde com o imaterial, inclusive, né? Você tem a cobra grande no rio Amazonas, então o rio e a cobra se confundem como se fosse uma entidade. Tem tudo isso daí também no imaginário. Mais um pouquinho para frente. A próxima página está muito boa. Segundo o qual a territorialidade pode ser definida como as formas de controle exercidas por um grupo sobre determinada área ou território. Então, tem um componente de força e de poder aí, para você entender o território. Isso me lembra o conceito do Weber de Estado. O conceito do Weber de Estado é o monopólio da violência. Quem detém o monopólio da violência legítima? Né? Se a gente pensar que essa violência legítima vai se exercer sobre um território, nesse sentido, criando essa territorialidade. O conceito jurídico, se vocês tiveram o TGE no primeiro ano, talvez lembrem, que eu acho péssimo os livros de TGE de direito, mas enfim, eles dão o conceito de país como uma nação, um povo sobre um território, sobre o mesmo sistema jurídico. Eu acho um conceito muito amorfo, muito assim, sem analisar nada, sem explicar muita coisa, porque não tem o componente da política. Se a gente pensar o território a partir das formas de controle exercida por um grupo sobre determinada área, aí você tem um componente político que passa pelo componente social também, na hora de olhar para o território. No seu limite, a territorialidade é a inter-relação entre espaço e sociedade. Não existe território sem homem nele. É isso. Aí aqui, a fronteira pode ser definida ao mesmo tempo como uma construção ideológica, cultural, política e como um conjunto de fenômenos concretos identificados no campo das representações. É interessante que para vocês verem como essas coisas são representações antes de serem físicas, antes delas existirem na realidade. Eu fiquei lembrando da ideia da criança na psicologia. Na psicologia, a criança existe antes dela nascer. Quando os pais estão falando da criança, quando eles estão dizendo o nome dela, quando eles estão pensando o que ela vai ser no futuro, ela já está existindo na prática, do ponto de vista do pensamento da família. A ideia de território, de espaço territorializado, também existe independente do físico, do que realmente está ali no físico. E para a antropologia importa mais as representações que são feitas sobre mapear essas representações sobre a territorialidade do que efetivamente descrever fisicamente o território. Isso é trabalho para... Nem geógrafo faz isso muito mais, tá? Os próprios geógrafos também trabalham esses conceitos mais próximos da antropologia do que simplesmente ficar descrevendo o terreno. Mais para baixo. Está aqui. Portanto, na raiz da percepção do território está a percepção do nós. Então, a ideia de território em essência, vai dar os limites da identidade. Então, na raiz da percepção do território está a percepção do nós, a construção básica da identidade coletiva e, por extensão, a sede do estabelecimento da diferença entre o nós e o outro. O limite, e os outros, né? O limite para a construção da alteridade enquanto uma situação antagônica por definição, porque se coloca de maneira dialética, um em relação ao outro, e isso cria uma fricção ali, quando essas definições se colocam. Mas é inevitável, porque os conceitos são relacionais, né? As representações na linguagem, na cultura, são todas relacionais. As ideias, os conceitos se definem em relação uns aos outros. Eles existem numa teia de compreensão da forma que o Goethe descreveu no texto dele. E no caso da ideia de território, de fronteira, por definição, isso tem um potencial de ser antagônico mesmo, como a gente vai ver na construção dos Estados nacionais mais na frente, na história da humanidade, onde esse nós, esse outro, ganha uma belicidade muito forte. Portanto, se o território é a representação coletiva fundamental da sociedade, a fronteira é a representação coletiva fundamental para o estabelecimento da diferença,
ou seja, para a percepção da alteridade. Não há, consequentemente, um aspecto redutor para a compreensão da fronteira enquanto um fenômeno de representação. Então, o conceito de fronteira aqui é um fenômeno de representação, e não uma determinação jurídica ou geopolítica, ou até mesmo científica sobre o território. A sua fronteira tem um sentido abstrato anterior ao sentido concreto, mas na sua concretude assume um sentido espacial elementar, conservando a função de interface que transforma a informação em um bloco de tradução. Vou passar mais para frente. Ele está trabalhando... Olha o Goethe aqui. Etos de visão do mundo. O etos de um povo é o tom, o caráter, a qualidade de vida, seu estilo moral, estético e sua disposição. É o etos de uma cultura. E a atitude subjacente em relação a ele mesmo e ao mundo que a vida reflete. Inclusive, quando você vai pensar o etos de um determinado... Toda a discussão sobre desenvolvimento sustentável passa pelo etos do indígena, do povo tradicional, com o espaço territorial que eles vivem, que é diferente do etos do capitalismo sobre o espaço territorial que ele ocupa, né, da apropriação capitalista do território. E a ideia, não sei se é verdade ou não, tá? O que a gente está estudando aqui são as representações e não a economia, mas que existe, que pauta toda a discussão sobre desenvolvimento sustentável, é a de que o etos de territorialidade dos povos tradicionais é um etos que mantém a natureza viva por mais tempo, que conserva a natureza, que preserva a natureza, que protege a natureza. Esse é o discurso que está colocado a partir dessa representação coletiva que é criada, que seria diferente do etos da modernidade, não só do capitalismo, mas do socialismo também, tá? Olha para a China aí, o que a China faz com a natureza hoje em dia. Ou pelo menos daqueles que se dizem socialistas. Então, nesse sentido também aparece a discussão sobre fronteira e territorialidade e a sua relação com o domínio da natureza em um determinado espaço físico. Tá? Ele vai para o objeto de pesquisa dele aqui, que é a representação setecentista sobre as territórias feitas pelos colonizadores, essencialmente, como é que eles viam esses espaços da América Latina, do continente americano, que eles vinham para colonizar, como é que eles representavam esse espaço, como é que eles representavam esse território nas falas deles, como é que eles entendiam esse território, quais categorias eram utilizadas para pensar esses territórios e que baseavam as políticas públicas colonizadoras também. Ele vai fazer essa recuperação a partir tanto de atores que escreveram no período, quanto de outros pesquisadores que pesquisaram esses textos já. Por isso que eu falo que tem um pouco de cara de trabalho de aluno de pós-graduação, porque não tem tanta pesquisa empírica, tem, mas não tem tanta. Tem muito, assim, resumo de literatura, de debate feito na literatura. E isso é útil para a gente também, tá? Porque vocês estão aprendendo quais são as discussões, como elas se colocam, e aí os resumos de debates são úteis para isso também. As geografias imaginárias construídas em torno do tema do Eldorado constituíram um elemento constante no pensamento ibérico para referendar o mito da Terra Prometida. Então, era assim que os colonizadores espanhóis e portugueses representavam o território da América do Sul, como o Eldorado, né? A ponto de formar uma estrutura autônoma em relação ao espaço conhecido e explorado, e, enfim, facilmente constatável. Cadê o projeto colonizador? É nessa página aqui mesmo. Essa parte aí. No imaginário do colonizador, o índio era o habitante de um espaço indefinível, incompreensível, flutuante e, sobretudo, nebuloso. O projeto colonizador foi, antes de mais nada, o de transformar o espaço desconhecido em território plausível, a partir dos códigos culturais europeus. Antes de chegar aqui, você já está colonizando no mundo das ideias o espaço, entendeu? Ninguém perguntou para quem morava aqui o que eles achavam que era o território, como é que eles pensavam os espaços deles. O português colonizador já chegou com essas categorias armadas na sua cabeça. Então, a colonização começa na mente mesmo.
E aí eles fazem, né, o território desconhecido e território plausível. Por que plausível? Porque território que entra nas categorias que eles têm e se torna, portanto, possível. Essa imagem corresponde em larga medida à Amazônia, na forma que foi percebida por viajantes e cronistas setecentistas e oitocentistas e, posteriormente, escritores no final do século XIX e do início do século XX. Para os viajantes da floresta tropical, a natureza é indomável e, na sua magnificência, impenetrável. O Levi-Strauss, que a gente não leu ainda, não sei se a gente vai conseguir, porque eu não achei nenhum texto do Levi-Strauss pequeno, tá? O Tristes Trópicos é um livro, um catatal enorme. Afirmou que, visto de fora, a floresta amazônica pareceria uma paisagem tomada por um problema patológico. Mas, vista de dentro, tudo mudava. A massa confusa se transformava num universo monumental. A mata deixava de ser uma desordem terrestre e podia ser tomada por um novo mundo planetário. Ainda assim, essa paisagem se recusava ao homem. Ou seja, tem essa representação de que a floresta é resistente a que o homem dome ela, que o homem tome ela. Em vez de lançar-lhe um desafio. Essa parte de solidão eu achei fenomenal. A solidão que experimentou foi chamada por ele de privilégio histórico da América tropical, de estar absolutamente vazia de homens. A gente sabia que não estava, mas essa representação aparece bastante até hoje, né? A floresta como um grande vazio de pessoas. Aí ele faz toda uma análise sobre a associação entre floresta e solidão, que aparece no pensamento cultural europeu em vários momentos, né, tanto no pensamento alemão, quando ele se refere, por exemplo, à Floresta Negra, de onde saíram os contos dos irmãos Grimm. Tem a representação da Bíblia sobre o deserto, que também é um vazio, onde a pessoa pode encontrar a si mesma, onde ela pode se reconectar com o seu interior, onde ela pode praticar o que ele chama de ser ermitão, essencialmente. Redigiu um inventário e mapa das florestas da Alta Idade Média. Entre essas florestas europeias, Igué distingue a floresta das Ardenas, que desde o tempo dos celtas era a floresta por excelência, registra o aparecimento do lado italiano, do castelhano. Ele vai falar como essas categorias aparecem no pensamento europeu e vão ser usadas depois aqui para representar as florestas do continente americano. O deserto autêntico ou imaginário desempenhou um papel importante nas grandes religiões euroasiáticas, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, uma vez que os modelos culturais do Ocidente medieval derivam primeiro da Bíblia e, portanto, do Oriente. É preciso considerar que lá o deserto... É interessante, porque a imagem que se tinha do deserto lá é a mesma imagem que se cria da floresta, que é uma realidade, ao mesmo tempo, geográfica, histórica e simbólica. Como realidade simbólica, permitiu a idealização, o eremitismo ocidental. Os jesuítas vão mobilizar essa forma de pensar quando eles se mudaram aqui para o continente americano para catequizar os índios, tá? Essa visão do jesuíta como um eremita, que vem para a floresta para encontrar Deus, em que se buscava a solidão e a santidade. Posteriormente, o deserto oriental foi substituído pelo mar entre os monges célticos e nórdicos. Aí ele vai reconstruindo essa visão no pensamento europeu. E depois vai cair no sertão também. Pensar o sertão no Brasil. Sertão era basicamente a Mata Atlântica e ali o centro-oeste. Hoje em dia a gente chama de sertão nordeste, né, principalmente. Mas na época da colonização, sertão era tudo que não era litoral. Então, aí, enfim, o sertão é simultaneamente singular e plural, é um e é muitos, é geral e é específico, é um lugar e um tempo, um modo de ser e um modo de viver, o sertanejo. É o passado sempre presente, o fim do tempo, o que não há nunca onde, o que não está nunca onde está. Escapando, portanto, a um código estrutural nos modos europeus, a representação dos sertões, essa representação que ela explica aqui, de seus habitantes, iria se caracterizar pela ausência. O sertão é um vazio também, tá? Então, o tempo todo essas representações de vazio estão aparecendo aqui, percebam? O sertão é uma representação de vazio, e isso vai ser fundamental para justificar a colonização também. Então, iria se caracterizar pela ausência, seja de limites, seja de fronteiras, ou de outras formas de atribuição de plausibilidade à dimensão geográfica, o que, por um lado, abalaria o próprio conceito europeu de fronteira, porque para os europeus fronteiras eram mais definidos já nessa época.
por outro, iria se prestar de forma exemplar aos objetivos da colonização, porque se está vazio, a gente pode colonizar, tá? Aí eles vão falar um pouquinho aqui de como que os indígenas pensavam. Ó, interessante observar que nos relatos desses cronistas já está assinalado o fato de que as aldeias, mesmo mudando de lugar, guardavam um nome próprio. Em outras palavras, não passou despercebido o registro da toponímia, como uma das formas de marcar o território. Aqui já aparece a questão que a gente vai ver no texto 3, sobre isso que eu estou dizendo para vocês, de que desde lá dos índios do século XVIII, século XVII, quando os cronistas escreviam sobre eles, século XVI aqui, menciona que a noção de aldeia, onde ela não está presa a um espaço físico, ela é nômade, a noção de aldeia em si própria, eles não se identificam pelo território onde eles estão, mas pela aldeia, né, pelo grupo de pessoas ali, e como é que eles se apossam do território que pode mudar de um lugar para o outro. É isso. Então já aparece isso aqui. Isso, de novo, quando a gente vai discutir antropologia urbana e os índios na cidade, você pode se definir daquela mesma aldeia, mesmo estando em outro lugar que não o espaço territorial original daquela aldeia. Então é isso que ele está chamando a atenção aqui. Os cronistas do século XVI já tinham percebido que a territorialidade do indígena, não é tão demarcada assim. Necessariamente, né? Aí a gente faz aqui uma rápida discussão sobre a ideia de inimigo, que é, de novo, a identidade, a alteridade, território e fronteira também constituem amigo e inimigo. Essa terceira parte, eu não vou perder muito tempo com ela, tá? É mais uma recuperação histórica. Vai contar a história das missões de uma maneira muito resumida aqui, e dos enfrentamentos entre os indígenas e os portugueses e os missionários. E é interessante a instrumentalização do indígena como um defensor da fronteira aqui, pelos portugueses contra os espanhóis, ou pelos espanhóis contra os portugueses. As missões eram essencialmente espanholas, em sua grande maioria, nesse momento da história aqui do século XVII. As 7 missões lá do sul, inclusive, foram um ponto que os espanhóis utilizaram para se defender do colono português. Parte do que definiu, por exemplo, o Uruguai como um país separado do resto do Brasil é a questão das 7 missões ali, que criaram uma fronteira do português para o espanhol e, no momento seguinte, criou-se o país do Uruguai. Esses 7 povos das missões, inclusive, da Unesco, é tombado pela Unesco, tá? Isso aqui, hoje em dia. Então, se definiu essa fronteira nesse momento aqui, a partir dessas lutas políticas aí que mobilizaram esses grupos. Tá? Então, quando vocês forem passar por esse pedaço, a principal, que acho que é interessante que ele traz é isso. Na parte 4, nações indígenas e soberania. A ideia de soberania é uma construção moderna europeia, da construção do Estado Nacional Europeu, né? Então, ele vai recuperar aqui como é que aparece essa noção de nação, o que é nação, o que o português entende que é a nação indígena, sendo que os próprios indígenas não utilizavam esse palavreado, claro. Aí não aparece a palavra tribo, né, quando eles falam dos indígenas, eles falam em nações. Até hoje, nos Estados Unidos, usa-se muito essa palavra, nação Comanche, para falar dos agrupamentos. Só voltar um pouquinho aqui nesse final, sobre as fronteiras ainda e as missões, olha, essa frase eu acho que resume bem essa parte do texto. A situação de defesa das missões espanholas imposta pelo projeto ibérico contribuiu para cristalizar ainda mais a imagem do índio como guarda natural da fronteira, que protegia as barreiras de fronteira. Esse imaginário vai ser recuperado pelos militares, tá? Durante a ditadura aqui no Brasil. Não está aqui nesse texto, mas aparece também. Tanto pela ditadura quanto pelo governo varguista. A ideia de um índio como guarda de fronteira.
Isso já está colocado nas 7 missões, já aparece ali nas disputas ibéricas pelo território colonizado, na medida que os índios foram realmente usados como guardas de fronteira durante esse período, como ele vai recuperar o relato aqui nessa parte do texto. E aí esse imaginário foi um imaginário que foi mobilizado pelos militares aqui no Brasil durante a ditadura, muito, para justificar o território federal do Amapá, para a criação do território federal do Amapá, por exemplo, e as políticas indigenistas da região da Amazônia nesse período. Nações Indígenas Soberania, né, que eu estava falando com vocês. Aqui, ele vai tentar analisar como é que se via os agrupamentos indígenas e as relações entre os portugueses e entre esses agrupamentos. Como é que eles colocavam essas questões? Espera aí. A ideia de nação, olha, que é um conceito europeu que vai aparecer nas falas. Pela palavra nação, de alguma forma, se deve entender o mesmo que na Europa. Não se deve, desculpa, de forma alguma se deve entender o mesmo que na Europa. O europeu que lê ou ouve dizer que tal tribo, rio, é habitado por tantas ou tantas nações, enganar-se-á ao pensar que algumas delas é o exemplo, como a alemã, a francesa ou a portuguesa. Já aparece o nacionalismo aqui. Não é nem sequer aquela parte de habitantes que cabe na menor província de qualquer um desses reinos. Chamam de nações de índios uma sociedade tão pequena e insignificante como o número de indivíduos que às vezes não ultrapassam mais de 400 ou 600 almas. É para se admirar que algumas tão pequenas corporações ocupem às vezes espaços maiores que os maiores reinos da Europa. Assim, lhes é preciso repartir as famílias em pequenas tribos para poderem subsistir segundo seu modo de viver. As grandes corporações não podem achar a subsistência porque não tratam de lavoura, do comércio, da criação de gado. Aí ele vai começar a descrever aquilo que a Brena se irritou quando estava lendo o texto, de que o sedentarismo costuma ser indicativo de civilização e aquele que não é sedentário e que precisa de um grande espaço para manter e reproduzir a sua cultura seria o bárbaro, que é o indígena, né? Ele precisa de muito espaço para reproduzir aquele modo de vida dele, que é menos sedentário. Hoje em dia é mais, mas ainda assim não é tanto. De forma que não se apropria da terra da maneira que o português se apropria aqui nesse período. Entendia que as chefias eram fluidas, mas podiam emergir circunstancialmente nas situações de guerra. Quando se trata de uma guerra ofensiva ou defensiva, todos eles reconhecem que são membros de um só corpo, o qual necessita de uma só cabeça. Dá-lhe lugar de chefe ao que mais valor tem e mais experiência for. Face ao mundo pluralista, formado pelos povos não cristãos do ultramar, Espanha e Portugal tentavam compreender este mundo e ordená-lo. E aí, usando essas categorias deles, nação, nacionalidade, a ideia de confederação, que é isso de um grupo solto de pessoas ou de polis que se unem para se defender contra o inimigo externo. Isso aqui são todas as representações que os europeus tinham sobre as organizações indígenas nesse período. Nesse sentido, é interessante considerar a análise sobre a face ibérica do Novo Mundo. Vamos passar aqui para frente. Aí, de novo, trata-se da mesma argumentação utilizada por Joseph Hefner para analisar a ética do século de ouro. A partir da teoria sobre o Estado baseada no direito natural, os Estados pagãos são considerados tão legítimos como os cristãos, para tentar justificar essas alianças que os espanhóis e os portugueses faziam com os povos indígenas nesse período de usá-los para manter o seu poder sobre o território. Essas alianças feitas. Como é que você justifica uma aliança com uma nação indígena? Você tem que justificar isso a partir da teoria do direito natural, que vai dizer que eles têm algum direito sobre aquele espaço, e aí você se relaciona tal qual dois estados nacionais, na cabeça do português lá que está fazendo o acordo, né? Essa conclusão teria representado algo de evidente entre os teólogos espanhóis quando se chegou a afirmar que entre os pagãos há príncipes e senhores legalmente estabelecidos. Todo o linguajar do europeu.
porque a esfera civil era considerada independente da fé cristã. É ainda a visão tomista do direito natural. Tomista são daqueles, São Tomás de Aquino, baseado em São Tomás de Aquino, tá? Que vai justificar o direito natural dos povos, que explica a base para o conceito de nacionalidade. Todas as categorias dos europeus para tentar se relacionar com os povos indígenas. A Idade Média conheceu nacionalidades, não nacionalismos. A nacionalidade é um dado natural que circunscreve um certo número de qualidades elementares comuns, de qualidades que se mantêm tanto na diferenciação quanto na participação hierárquica, e que elas não se opõem de maneira alguma. Tentando recuperar que as nações dariam origem ao direito natural. Nesse sentido, poderia ser mantida desde que circunscritas as qualidades comuns, dentre elas o cristianismo e a vassalagem. Ou seja, é possível manter essas relações desde que se estabeleça relações de vassalagem, né, a espelho daquelas que eram feitas na Europa. Então, é muito legal essa parte que ele vai tentar mostrar como esses caras encaixavam nas caixinhas deles. Isso aqui é o etnocentrismo, tá, em operação. Nas caixinhas deles, o colonizado. A recusa à catequese seria o fator primordial para qualificar a natureza das nações. É conhecido o fato da existência das associações políticas entre os povos não cristãos. Essa mentalidade explica a admissão da chamada guerra justa na colonização lusitana. A guerra se dá para catequizá-los e transformá-los em nações, porque é reconhecido a partir daí o direito natural, já que eles estão catequizados. Em termos culturais, a guerra justa iria preencher o que o historiador Silva Dias chamou de vácuo doutrinário, porque não tinha uma doutrina sobre como lidar com esse outro. Aquilo que no nosso texto lá atrás, deixa eu pegar aqui rapidinho, o texto do... do Rocha, o que é etnocentrismo, né? Que ele só cita, mas é que a gente está vendo essas categorias operando. É essa parte dos bárbaros, ó. O barbarismo evoca a confusão, a desarticulação e a desordem. E aí eles precisavam... Tinha esse vácuo doutrinário sobre como se relacionar com esses povos. Opa! Caramba. Fecha isso aqui. Cadê o texto? Tá aqui. O barbarismo volta com a confusão, a desarticulação e a desordem. O selvagem é o que vem da floresta, da selva, que lembra de alguma maneira a vida animal. O outro é o aquém ou o além, nunca o igual ou eu. O que importa realmente nesse conjunto de ideias é o fato de que, no etnocentrismo, uma mesma atitude informa os diferentes grupos. O etnocentrismo não é propriedade, como já se disse, de uma única sociedade, apesar de que, na nossa, revestiu-se de um caráter ativista e colonizador, com os mais diferentes empreendimentos e conquistas nas destruições dos povos. Esse olhar, ele é operado por diferentes grupos políticos, diferentes europeus, diferentes países. Então, o etnocentrismo não é propriedade de uma única sociedade. Ele acontece o tempo todo, né, várias situações, principalmente nesse período aí. A atitude etnocêntrica tem, por outro lado, um correlato bastante importante e talvez seja ilustrativo para a compreensão dessas maneiras exacerbadas e até cruéis de encarar o outro. Existe realmente paralelo à violência que a atitude etnocêntrica encerra. O pressuposto de que o outro deva ser alguma coisa que não desfrute da palavra para dizer algo de si mesmo. É super cruel isso, né? Porque você define o outro justamente pela ideia de que ele não consegue falar por si mesmo. E aí você realmente reduz ele a não sujeito. Né? Ele não é sujeito porque ele não é sujeito. Ele não é sujeito porque ele não sabe se falar por conta própria, e por não saber falar por conta própria é que ele é bárbaro. Ele é bárbaro por não saber falar por si mesmo, e ele não sabendo falar por si mesmo se torna bárbaro. É um raciocínio circular aqui, para manter a pessoa nessa condição.
Aí conta a historinha aqui. Não vou para a história toda, só um pedacinho. A surpresa maior estava, porém, por vir. Dias depois, o índio chamou-o apressadamente para mostrar-lhe, muito feliz, seu trabalho, apontando seguidamente o galho superior de uma árvore altíssima nas cercanias da aldeia. O índio fez o pastor divisar, não sem dificuldade, um belo ornamento de penas e contas multicolores, tendo no centro o relógio. O índio queria que o pastor compartilhasse a alegria da beleza transmitida por aquele novo e interessante objeto, quase indistinguível em meio às penas e contas, e ainda por cima pendurado a vários metros de altura. O relógio, agora mínimo e sem nenhuma função, contemplava o sorriso inevitavelmente amarelo no rosto do pastor. Fora-se o relógio. Pro pastor, ele tinha destruído o relógio ali. Passados mais alguns meses, o pastor também se foi de volta para casa. Sua tarefa seguinte era entregar aos superiores seus relatórios, e naquela manhã, dar uma última revisada na comunicação que iria fazer em seguida aos seus colegas em congresso sobre evangelização. Seu tema, a catequese e os selvagens. Levantou-se e deu uma olhada no relógio novo, 15 para as 10, era hora de ir. Como se buscando uma inspiração de última hora, examinou detalhadamente as paredes do seu escritório. Nelas, arcos, flechas, tacapes, bordunas, cocares e até uma flauta formavam uma bela decoração rústica e sobra ao mesmo tempo. Trazia-lhe estranhas lembranças, como o pé na porta, ainda pensou em sorrir para si mesmo. Engraçado o que aquele índio foi fazer com o meu relógio. Pela essa história, não necessariamente verdadeira, eu já vi essa história em vários outros textos nossos também. Porém, de toda evidência bastante plausível, demonstra alguns dos importantes sentidos na questão do etnocentrismo. Em primeiro lugar, não é necessário ser nenhum detetive ou especialista para perceber que neste choque de culturas, os personagens de cada um delas fizeram, obviamente, a mesma coisa. Privilegiaram ambos as funções estéticas e ornamentais decorativas de objetos que, na cultura do outro, desempenhavam funções que seriam principalmente técnicas. Para o pastor, o uso inusitado do relógio causou tanto espanto quanto que causaria ao jovem índio conhecer o uso que o pastor deu ao seu arco e flecha. Então, cada um está operando no seu código cultural e causa espanto ver o outro se apropriar do código cultural de uma maneira completamente fora de contexto. E da mesma forma que pro pastor causou um estranhamento cômico ver o que o índio fez com o relógio, para o índio causaria o mesmo estranhamento cômico ver o que o colonizador fez com o arco e a flecha do índio, colocando na parede para decorar o escritório dele. No Rocha aqui. Vamos voltar para o texto do... Cadê o texto do... Está aqui. Surge a ideia de confederado no texto da Denise, de volta. Surge a ideia de confederado, que estava associada à ideia de liga ou aliança entre os indígenas. Ao que tudo indica, os colonizadores foram capazes de ver entre os Guarani a tendência à criação de federações tribais, uma interpretação ibérica sobre a reunião de aldeias distintas, como foi, por exemplo, o próprio território do Tapi, onde foram fundadas as missões homônimas. Lá para baixo, a gente vai ver que eles se transformam em selvagens, né? Quando você tem o Estado brasileiro já atuando, essas confederações não são mais legitimadas, porque não são mais necessárias para manter o controle do espaço. Aqui os textos que a Brena talvez tenha se irritado. Cadê? O gentil Paiaguá, apesar de um ataque que já mandei fazer às suas ilhas, se tem depois tomado de restabelecer de sorte que continua a infestar a navegação dos camboieiros, dos camboteiros, também hoje em dia a gente fala camboteiro, pelo rio Paraguai. Os dois textos acima são absolutamente emblemáticos para caracterizar a relação estabelecida entre os portugueses e os índios das fronteiras. Por um lado, o reconhecimento por parte do estadista lusitano da existência de povos definidos com perfis próprios, que ora serão nações, ora confederados. Por outro, o estabelecimento do parâmetro para direcionar o relacionamento, se amigos de Portugal, tratados com deferência,
se inimigos, perseguidos. Esses dois textos aqui comparam esses dois diferentes indígenas. O primeiro, eles são amigos de Portugal, senhores da América, e no segundo, eles são inimigos e selvagens que estão em disputa com o governo português. As instruções da rainha de Portugal são extremamente significativas para estabelecer a dicotomia natureza boa versus natureza má dos índios. Pelo que toca aos índios das nações mansas, que se acham dispersos, servindo aos moradores a título de administração, escolherei sítios nas mesmas terras onde foram tirados, nas quais possam se conservar aldeados, tirando-os aos chamados administradores. E pedireis ao provincial da Companhia de Jesus vos mande missionários para lhes administrar a doutrina do sacramento. Ou seja, aqueles que estão com a gente catequiza e vão ter terra e vão poder administrar essa terra. Igualmente, lhes pedirei para a administração de qualquer aldeia ou nação que novamente se descubra, não consentindo que se dissipem os índios ou se tirem das suas naturalidades, ou se lhes faça dano ou violência alguma. Antes se paliquem todos os meios de suavidade e indústria para o civilizar e doutrinar em tudo que se pede à piedade cristã. Isso aqui é a rainha. É interessante salientar a determinação da manutenção da naturalidade. A preocupação com as nações mansas. Então, tudo isso aqui são para os índios aliados. Com esses índios, Paiaguá e Guaicuru, não entenderá de modo algum senão um tom pacífico, menos nos casos em que querem insultar, como de ordinário costumam, porque então os deve expulsar e destruir vagarosamente, e como eles reputam, de certo modo, aliados dos ditos espanhóis, se a força de alguns mimos e agasalhos achar, que os poderemos incitar ao nosso partido. Me avise que eu logo lhe enviarei para semelhante fim os gêneros que pedir, mas é sempre preciso a maior cautela, a desconfiança com semelhante gente, para que não ataque a vossa majestade, com as barbaridades que lhes são naturais. Muito, muito interessante o olhar que eles têm sobre os indígenas. Tá, o resto ele vai terminar o texto recuperando essas passagens, mostrando justamente essa visão e o uso dos indígenas para ocupar aquele território, a partir dessas concepções que os europeus fazem. O índio como guardião da fronteira é, sem dúvida, a mais significante representação do índio na mentalidade setecentista. Vou repetir, essa mentalidade aparece também nos regimes militares, quando eles vão pensar a forma de ocupar o território aqui da Amazônia, principalmente. Interessante como essas coisas se atualizam. E aí a representação baseada na natureza dos povos é substituída pelas ideias racistas e, posteriormente, no esteio das interpretações equivocadas do darwinismo social. Aquilo que a gente já viu nas primeiras aulas sobre o Estado Nacional criando, se apropriando de ideias darwinistas para colonizar os índios e colocar eles dentro dessas categorias. Não são os vassalos dos reis que buscam ouro. A fronteira permanece um ideal de liberdade e riqueza, mas as explorações econômicas baseadas no extrativismo definiram o enfrentamento baseado na ocupação e no uso das riquezas naturais. A apropriação do território se dá de outra maneira agora, a partir do extrativismo. Tá bom? Acho que o principal desse texto era esse, gente. Você tinha visto algumas partes que você tinha gostado, Brena? Você não anotou elas aí para a gente dar uma olhada? Não, tudo que eu lembro é de cabeça mesmo. É bem completo esse texto para mostrar o ethos português do colonizador sobre os indígenas. Professor? Fala. Esse meio aqui, esse olhar antropológico, né, que foi mencionado já por ele aqui, pelo autor, eu dei uma visão gerada, e mesmo que o senhor mencionou, né, a gente deve olhar a parte territorial, aquele lá, GEL, né? O GEL. Isso. Só que, mesmo para ter reconhecimento territorial, não é necessário, assim, ter um conhecimento exterior, ou é só realmente que é importante, como identidade, como formação de sociedade?
O que cria a sociedade, o que estabelece uma cultura e essas fronteiras do nós e do eu, são os relatos históricos partilhados das pessoas, e não necessariamente o espaço físico. É que esses relatos históricos, por vezes, se conectam a um território específico, mas a territorialidade ela pode se dar sem essa especificidade muito desenhada e delimitada de um determinado local. Acho que o importante de pensar a ideia de fronteira, a ideia de território aqui, são essas noções, de novo, como representações dos sujeitos, e não como uma coisa dada do físico, do específico, tá? Pelo menos para análise antropológica. Claro que, dependendo da situação, você vai fazer outro tipo de análise, mas nessa visão, é isso que a antropologia traz. E isso é importante para entender a identidade das pessoas, como elas se veem, elas se colocam no mundo. Como eu disse para vocês, deixa eu pegar aqui a ação que discute exatamente esse ponto, no judiciário, que é interessante. Cadê? Deixa eu pegar ela aqui, que eu acabei de baixar. E professor? Fala. Mas eu acho interessante essa colocação do Irã, notar que o texto mesmo, ele é escrito mais sobre uma visão eurocêntrica. Claro. Então, o próprio conceito de fronteira que eles definem, que eles acham como certo, não é o mesmo que as sociedades indígenas consideravam, por exemplo. Sim, mas o conceito de fronteira dele é um conceito elástico e metaconceitual, justamente para permitir que os indígenas definam, ou os nativos definam suas próprias fronteiras. Então, se você colocar a fronteira como uma ideia de representação coletiva, deixa eu pegar o conceito dele aqui no começo, isso permite que, em uma situação específica, você deixe que, se for o caso, né, o nativo diga quais são os seus limites e as suas fronteiras ali. E não que você chegue com as fronteiras definidas para dizer para ele o que elas são. Sim, isso. Isso é o legal dessa visão. Deixa eu pegar aqui essa discussão. Esse aqui é o meu colega que trabalha quilombolas que moram em Vitória Histórica, no julgamento de ADI. Eu vou só pegar alguns pontos principais, que é uma DIN grande. Não tem a cópia aqui. Na próxima aula eu trago. Mas o ponto principal é a discussão da auto-identificação histórica. Quer dizer... Eu vou trazer depois para a gente olhar essa DIN. Eu achei que estava aqui no link, mas não está. A questão do marco temporal, desde quando você pode dar o direito a essas terras para essas pessoas. Porque, por exemplo, muitas situações de indígenas e de quilombolas, aquelas pessoas passaram a morar lá, naquele espaço, depois da Constituição de 88. E aí a discussão jurídica era de que só seria possível reconhecer aquela terra se eles já estavam vivendo naquela terra, só era possível reconhecer essa terra como deles se eles já estavam vivendo naquela terra em 88. E muitos se identificavam como quilombolas, tinham laços com aquela terra, mas eles não tinham o domínio daquela terra naquele momento. E passaram a ter depois e querem ver reconhecido aquilo como um quilombo. E aí tinha essa discussão de a partir de qual momento você pode dizer que aquela cultura se apropriou daquele território. E aí, enfim, a análise antropológica vai na linha de que aquela cultura estava apropriada daquele território, mesmo não estando lá naquele momento de 88. Porque eles se identificavam com aquele espaço e as suas histórias, as suas narrativas e a sua identidade passavam para aquele espaço, mesmo eles não estando vivendo lá todos mais, porque os processos políticos, né, desterraram eles, sejam os militares, sejam os fazendeiros, seja lá o que aconteceu naquele determinado território, elas foram desterradas dali, mas elas continuam passando sua identidade com esse local, com aquele espaço lá. Está tendo uma luta. Outro dia eu vi um texto interessante sobre esse processo ocorrendo na base de Alcântara, no Nordeste do Brasil, porque você tem grupos ali tem um quilombo ali, na base de Alcântara. Não é a base de Alcântara, é a base americana. Não tem uma base americana no Nordeste, de lançamento de mísseis? Eu acho que é a base de Alcântara, peraí. De naves para o espaço. No Nordeste.
Depois também eu mando isso como é o nome do local? Peraí. Soltar foguete. Tem toda essa disputa territorial ali de pessoas que moram naquela região, que não querem sair de lá, e de pessoas que viviam ali e foram expulsas de lá e querem voltar para lá. Porque ali tem um quilombo. É a base de Alcântara mesmo. Depois eu vou mandar esse texto complementar para vocês, que mostra muito essa ideia de territorialidade como uma ideia que não está necessariamente ligada, conectando um povo que está localizado naquele espaço físico, mas que aquele espaço físico, aquele território, é uma referência para a cultura daquele povo. Então, entender essas representações é importante para entender a relação entre essas fronteiras, a definição dos quilombolas em relação aos que não são quilombolas, enfim. E legitimar, né, a identidade dessas pessoas que passam pelo território. E não utilizar as categorias de fora para encaixar essas pessoas nos territórios que foram formulados pelo colonizador. E não só no território do espaço físico, mas nas categorias de interpretação que foram formuladas pelo colonizador. Fala. A partir do momento que ele tem assim, esse termo, guarda da fronteira, o povo, né, a nação indígena, ela tem aquele reconhecimento do olhar do colonizador, já que também a igreja participa, querendo também os seus interesses. Sim. Isso. Sim, passa a ter aquilo que o Rocha fala, o movimento que o Rocha fala no texto dele, aonde... Cadê? É a segunda parte do texto. Primeiros movimentos. Aonde se aproxima o colonizador do colonizado, porque o colonizado passa a ser útil para o colonizador. Só que ele se coloca sempre numa situação de submissão, de selvagem que precisa ser civilizado, mas não existe mais um estranhamento. Você já está conseguindo formular o outro e o eu próximos um do outro. Então, essas categorias que você falou já tá, aí que aparece no texto a ideia de confederado, de nação, quando o português está chamando de nação Guarani, uma confederação de indígenas que se reuniu. São categorias dos europeus, mas que estão se aproximando eles, justamente porque eles passaram a ser úteis para o português, por exemplo, por se tornarem guardas de fronteira. Eles se aliaram com as missões e às vezes com os portugueses, às vezes com os espanhóis contra os portugueses, mas de qualquer forma começa a ter uma situação de alianças ali. E para justificar para o português ou para o espanhol que está se aliando com o indígena, eu preciso enxergar ele como ser humano, ou alguma coisa próxima de ser humano, porque você não faz aliança com um animal, você não faz aliança com uma onça, com um crocodilo, com um macaco, você faz aliança com outra pessoa. Então, para você justificar isso daí até da documentação oficial, você precisa dar uma espécie de humanidade para esse indígena que antes não era visto como um ser humano, era visto como muito mais distante, né? A gente só pode dizer que ele já teve assim, uma denominação de reconhecimento? Sim. Não como um sujeito igual ao europeu, não como um indivíduo de direitos, um ser humano igual ao europeu, mas já tem uma aproximação. Estou querendo entrar. Essa aproximação é altamente etnocêntrica, né? E como é a palavra? E preconceituosa, mas já é uma aproximação. Aqui a parte do nômade. No discurso do século XIX sobre a questão indígena, a visão do espaço é ainda de imensidão, no sentido de que o índio é, por excelência, o errante, o nômade. Aquela parte que a Brena ficou irritada, e eu também. O nomadismo sempre foi visto como um característico da barbárie. Nos textos do período, a ideia de nomadicidade é juntada com a ideia de barbárie. Até nos caras de esquerda, se você lê o Manifesto do Partido Comunista, o Manifesto do Partido Comunista, texto do Engels, Engels e Marx, mas é mais o Engels ali, tá? Ele vai fazer uma historicidade da civilização humana e ele começa no nomadismo, aí depois vai para o sedentarismo, e aí você tem uma divisão do trabalho quando o sedentarismo aparece, onde as mulheres ficam em casa cozinhando, os homens saem para caçar e para cultivar os campos.
Então, você tem uma evolução, que é uma teleologia da história que o marxismo fez nesse período, que também é um etnocentrismo bem, né, super forte, e não tem nada de história ali, é um conto, na verdade, para justificar a evolução da humanidade até o comunismo, na teoria marxista do Engels. Então, assim, é uma coisa que todo europeu está fazendo nesse momento. Então, o nomadismo, nessa visão, é visto como característico da barbárie e oposto ao sedentarismo, condição indispensável para a civilização. A política indigenista ou etnocentista reflete claramente esta ideologia do espaço reducionista concentrado. Aí ele vai pegar o documento aqui para usar isso como exemplo. Relatório da repartição de polícia província do Mato Grosso, século XIX. Aí, enfim, ele tem vários documentos mostrando isso. Neste processo que está sendo gestado e configurado, não são apenas os territórios indígenas, que começam a ser delineados a partir de situações conflitivas, mas o próprio espaço do Estado em expansão. Nos novos estados da América Hispânica, o ideário a respeito do índio é semelhante, como da política relativa aos bárbaros, formulada no início do século XIX, do colombiano Pedro Fermín de Vargas, citado por Benedict Anderson. Vamos ler esse pedacinho anterior aqui. Faz-se preciso, indeclinavelmente, por um paradeiro ao mal proveniente dos índios, pois não é possível continuar a empregar contra eles os meios paliativos de que até o presente se tem usado, a menos que se olhe com indiferença ao futuro da província e à sorte de tanta gente laboriosa e útil, sujeita, entretanto, aos instintos ferozes e sanguinários de selvagens inacessíveis aos benefícios da civilização. É necessário controlar o território para impedir que os selvagens dificultem a sorte de tanta gente laboriosa e útil. Os índios não, os índios são inúteis e selvagens, o branco é laborioso e útil, aqui no texto. Para expandir a nossa agricultura, seria necessário hispanizar os nossos índios. Sua preguiça, sua estupidez, a sua indiferença em relação aos empreendimentos humanos normais levam a crer que provém de uma raça degenerada que se deteriora à medida que se distancia das suas origens. Seria muito desejável que os índios fossem extintos pela miscigenação com os brancos, sendo declarados livres de impostos ou outros encargos, sendo lhes atribuída a propriedade privada da terra. Esbranquiçar os indígenas como uma política de Estado para acabar com a preguiça. Essa é a ideia do cara aqui. É interessante que, depois que tem a construção do Estado Nacional, no europeu, essa miscigenação é vista com maus olhos. Aqui a miscigenação é estratégia de colonização. Imagina o alemão fazendo isso, o alemão nazista. Para ele é o contrário, tem que exterminar mesmo. Porque miscigenar é sujar o sangue puro europeu. Aqui você ainda tem a miscigenação como estratégia de colonização. Nos Estados Unidos tem muitos trabalhos antropológicos que têm recuperado as políticas de governo no século XX ainda, está na primeira metade do século XX, de retirar as crianças das tribos indígenas e colocar elas para adoção, porque se entendia que aquelas crianças estavam sendo largadas ao analfabetismo, ao atraso, e elas estavam sendo negligenciadas pelas suas comunidades indígenas, pelas suas comunidades nativas. Então, o branco ia lá, tomava as crianças das famílias e botava para adoção distante dali, ainda bebês ou muito pequenos, né? Eles não tinham nem noção do que tinha acontecido com eles. E aí iam ser criados depois por brancos, americanos, né? Americanos brancos, iam crescer com uma outra cabeça, uma outra cultura, né? Civilizados, entre aspas. E com isso você destruía a identidade daquela tribo que não se reproduzia mais, porque se você está tirando as crianças, quando os adultos morrerem, acabou-se aquela tribo, né? Então, tem muito trabalho sobre isso lá nos Estados Unidos, mostrando essa política de Estado que teve lá. Século XX ainda. Primeira metade. A ideia de territorialidade pressupunha basicamente a transformação de índios em lavradores. Então, para você criar o território, você precisa pegar os indígenas que são nômades, sedentarizar eles, transformar eles em lavradores, e daí aquele espaço da lavoura vai ser o espaço do território daqueles índios a partir de então. E não necessariamente coletividades. Não necessariamente coletividades, mas famílias que deveriam receber pequenas porções de terra.
Aí, de novo, a terra é dividida nessa lógica com famílias de índios e não com coletividade. Só que a ideia de coletividade indígena de uma tribo para outra não é a mesma do branco europeu, que é o núcleo familiar, homem, mulher, crianças. Né? Os índios se apropriam da terra de forma diferente. Então, você tem que desconstruir e destruir essas coletividades, esse senso de partilha que eles têm, ao tirar eles disso e colocar a apropriação deles com a terra de maneira nuclear familiar. Manuel, aqui, analisando a política indigenista do século XX, observou que, para se caracterizar o século como um todo, pode-se dizer que a questão indígena deixou de ser essencialmente uma questão de mão de obra para se tornar uma questão de terras. Essa mudança decorre do fato de que os índios tornam-se cada vez menos essenciais como mão de obra, porque até o século XX no Brasil, e no mundo inteiro, tá? No resto do mundo até o século XIX, Brasil até o século XX, a apropriação da terra, ela é muito mão de obra intensiva. A produção agropastoril é mão de obra intensiva. É por isso que tanto o europeu quanto o brasileiro, até meados do século XX, no caso do Brasil, as famílias tinham 10, 12, 15 crianças. Se vocês se recordam, eu imagino que os avós de vocês, ou até os pais de vocês, talvez ainda, então os pais de vocês eu acho que já não, mas os avós de vocês tinham 10, 12, 13, 15 filhos. Isso vem da ideia de que você precisa de muita gente para cuidar da terra. E isso acontece na Europa também, né, no século XV, XIV, até então. Só que com a Revolução Industrial, que chega ao campo, ao uso de nitratos e o cultivo da terra, a produção da terra multiplica-se por 100 vezes. Então, ela não é mais mão de obra intensiva. Então, você não precisa mais justificar a sedentarização do índio para justificar a territorialização daquele espaço. É isso que ele está trazendo aqui. Isso no século XX no Brasil, tá? A partir do momento em que o termo fronteira é apropriado pelo discurso oficial no aparelho de Estado, passa a designar a expansão da sociedade nacional e a integração territorial. Exprime, então, o fenômeno global da sociedade e adquire uma dimensão simbólica que ultrapassa seu aspecto concreto e localizado. Nesse sentido, é preciso apontar uma diferença primordial na percepção do espaço social como paradigma. O discurso de Estado começa a perder a sua referência tradicional de suporte coletivo do conteúdo estático das relações sociais móveis para ser considerado como produto social no interior do discurso sociológico. Isso é fundamental porque o Estado não é a expressão de uma realidade espacial pré-existente, mas uma criação histórica que implicou novas configurações da realidade espacial definidas através das fronteiras. Sendo o próprio Estado em expansão uma representação simbólica e ideológica, os conceitos de territorialidade e fronteira estão relacionados basicamente ao uso e ocupação da terra, e nesse sentido a condição de barbárie e nomadismo é o principal indicativo de que os índios não têm nenhum sentido de territorialidade e fronteira, sendo seu espaço nebuloso e indefinido, característico do início da colonização. Então, como se passou-se a pensar o Estado Nacional de maneira mais definida, de apropriação da terra e do território, o índio que não tem essa apropriação definida de terra e território, passou-se a entender, nos termos, né, jurídicos da coisa, passou-se a entender que ele não tinha territorialidade, já que ele é nômade, já que ele não para quieto, a aldeia muda de um lugar para o outro, então eles não têm territorialidade, o que é uma bobageira. Os índios têm a sua territorialidade, a sua apropriação do espaço, o seu conhecimento sobre o território onde eles estão, e o seu modo de se apropriar da natureza e dominar a natureza para a sua subsistência e reprodução cultural. Mas essa definição se prestava aos objetivos de colonização e do expansionismo. Aí ele segue aí. Então, é super interessante para ver isso no texto. Ah, não, ela já era professora Daci Lopes. Não era não. Ó, falei? As suas recomendações foram incorporadas ao texto pela orientadora. Eu falei que era texto de doutorando? Adivinhei. Ela estava fazendo o doutorado dela aqui, com certeza, quando ela escreveu esse artigo. Mas eu achei muito bom, porque ele recupera bem essa discussão teórica sobre território, fronteira, como representações culturais. E aí a apropriação dessas representações se dá de maneira seletiva pelo colonizador, enfim, como é que isso opera. Tá bom?
abriu mais um pouco meu horizonte sobre fronteira, do olhar antropológico. Tá, só o olhar jurídico. Eu também, quando eu fiz direito, né, aquela definição que está no mapinha ali, mas essa forma de pensar é útil para várias coisas, tá? Como eu disse para vocês, essa discussão, por exemplo, sobre o que é um quilombo, quem pertence ao quilombo, aonde fica o quilombo, não é uma discussão meramente de tracejar no mapa, você tem que pensar a identidade das pessoas em relação àquele território. E aí é super importante. Eu achei que estava aqui, mas na próxima aula eu ponho para vocês rapidamente a discussão jurídica, que é recente sobre esse assunto, que vale para os quilombos, mas está em pauta para os indígenas também. Porque em ambos os casos você tem uma identidade cultural conectada com o território. E também está no fundo das discussões sobre desenvolvimento sustentável e meio ambiente. Porque as representações que se cria, nossas, sobre a apropriação que os povos nativos e tradicionais fazem do espaço físico e da economia agropastoril seria, né, diferente daquela que a modernidade faz daquele mesmo espaço, e, portanto, preservaria mais a natureza do que as outras formas. Se preserva ou não, eu não sei, tá? Eu até acho que preserva, mas eu não sou economista que trabalha essas coisas para realmente ver e analisar até que ponto está ocorrendo ou não. Mas o que interessa é que essa representação é o que justifica essas políticas públicas que privilegiam ou tentam privilegiar a agricultura tradicional e para determinadas políticas sobre esse assunto, e que, de certa forma, recuperam a identidade desses povos e, ao recuperá-la e valorizá-la, cria um sentimento de pertença desses grupos que participam dessas formas de vida e práticas econômicas que levam ao desenvolvimento sustentável, ao chamado desenvolvimento sustentável. Então, tem uma série de coisas que conectam isso daí. E aí, essa territorialidade, essa discussão sobre territorialidade aparece também, tá? Tá bom? Aí, na próxima aula, a gente segue. Leia o primeiro, eu vou até lembrar vocês, mas leia o primeiro esses experimentos teórico-etnográficos na fronteira entre etnologia indígena e antropologia urbana, que vai justamente fazer essa discussão sobre identidade indígena que existe no contexto das cidades. Eu vou colocar mais texto logo, porque a Brena já leu todos, então o CDF vai ter que ter mais texto para ler. Eu já deixo vocês municiados. Não faz isso não, o pessoal vai me matar. Mas não para a próxima aula, Tá. Para as outras. Mas eu já vou deixar lá, porque gente como você que está muito bem, que já leu, se já quiser dar uma adiantada, estiver curioso, quiser ler mais coisa, tá lá já. Mas que a gente vai ver só nas próximas aulas. Mas para a próxima aula, especificamente, a gente vai ver os experimentos teóricos etnográficos primeiro, que é um texto curtinho, como a Brena lembrou, e depois a gente vê um texto bacaninha lá do tio, da fronteira entre Argentina, Brasil e Uruguai, que é o relato dele. Fala. A Fernanda fez uma pergunta aqui interessante. Manda. As nossas aulas, elas não acabam semana que vem? A gente tem mais uma, se não me engano. A gente tem... o calendário de vocês está até quando, da gente? Até o dia 15. A gente tem uma aula a mais, porque a gente começou uma semana depois. Então, a gente vai até o dia 22. A não ser que alguém me proíba de dar aula, mas é para dar 10 aulas, eu quero dar 10 aulas. Então, a gente faz a próxima aula e mais uma para encerrar, eu acredito, tá? Entendi. Mas se alguém me der bronca, a gente encerra na aula que vem, aí eu não ponho mais texto para vocês. Vai ser só esses aí. Tá. Eu vou botar a resenha de hoje também daqui a pouquinho. Hoje ainda eu ponho, tá? Tá bom. E aí eu vou ver se eu dou um gasto para corrigir, porque eu passei o fim de semana trabalhando, dando plantão na defensoria e fazendo peça e tal, aí não consegui corrigir as resenhas dessa semana, mas eu vou dar conta de todas até o final. Eu quero ver se, já que a gente tem essa última aula até o dia 15, né? Eu quero ver se eu encerro todas as resenhas até o dia 15. Aí fica a última aula sem resenha. Entendi. Tá bom. Tá bom? Abraço, senhores. Tchau, professor. Tchau, professor. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde.